Você sabe o motivo da minha alegria? Porque hoje Padre Wellington vem aqui, gente, nos abençoar com a sua presença. Olha que maravilha. Bom dia, Padre Wellington. Sua bênção, que alegria tê-lo aqui, ó, presencial. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos que estão em casa. Realmente é uma alegria grande poder voltar aqui hoje. O virtual nos aproxima, mas é tão bom, né, a gente poder estar junto, a gente poder olhar olho no olho. É verdade. E partilhar, como disse, né, coisas importantes para a nossa fé. Então é uma alegria imensa a gente poder estar junto neste dia. É verdade. Tão importante mesmo. E hoje a gente vai falar dos salmos, né? 150 salmos. Antes da gente começar, mesmo propriamente dito, Padre, o rosário vem das 150 Ave Marias, vem dos 150 salmos, não é isso? Exatamente. É até uma experiência bonita, porque os salmos é uma oração antiga da igreja. Então, os monges já rezavam 150 salmos, e as pessoas, como não sabiam rezar os 150 salmos, não tinha, né, ali o texto para poder rezar, como a gente tem hoje, aí rezava 150 Ave Marias com os Pai Nossos, daí vai surgindo essa devoção tão bonita nos mosteiros, que é o rosário, a oração do Santo Rosário. É bonito mesmo. Que significado tem os salmos nas nossas orações? Olha, os salmos é como havia dito, assim, olha, é uma oração antiga da igreja, milenar. Está lá dentro da concepção, né, religiosa judaica, e é para nós essa também oportunidade de oração. Aí, Moninha, tem algo que é bonito nos salmos, porque o salmo não foi um poema que eu sentei, vou escrever. Davi sentou, vou escrever sobre o sofrimento hoje, ou vou escrever sobre a alegria hoje. Os salmos, quando eles nascem, né, quando eles são compostos, eles partem de um sentimento que a pessoa estava vivendo. Então, quando a gente vai olhar lá a origem e a escrita dos salmos, ele tem toda uma metodologia que nasce do meio popular. As pessoas que estavam enfrentando a angústia, o sofrimento, a alegria, o sentimento de vitória, eles paravam e rezavam a Deus naquele momento. Então o salmo nasce assim. Aí quando a gente para poder pensar hoje nas nossas angústias, nos problemas que a gente enfrenta, aí a gente vai ver como é que o salmo de fato fala diretamente a nós. Porque ele foi escrito carregado desses sentimentos. A partir do coração, né, Padre? Não foi algo só pensado, vamos pensar num poema. Não é algo de vida que as pessoas viveram. É bonito mesmo. Padre, tem uns salmos que escreve assim, salmo de peregrinação. O que significa isso? Então, os salmos, eles são divididos, os 150, né, em vários momentos, e foram agrupados de acordo com o que ele dizia. Tem os salmos de peregrinação, como você está lembrando, que eles sempre relatam essas peregrinações que o povo judeu fazia para o Templo de Jerusalém. E são salmos bonitos, porque essa peregrinação era algo marcante. Quando eles chegavam a Jerusalém, era uma cidade no topo de um monte, então quando avistavam Jerusalém, o coração já enchia de alegria. E aí eles vão escrever. Tem os salmos messiânicos, tem os salmos, né, que vão expressar mesmo as angústias. Então, cada um vai falar de uma forma. Engraçado que o senhor fala isso, me lembra que eles estão... Que alegria quando me diz, meus pés já estão sobre as suas portas, ó Jerusalém. É lindo, né? É lindo, isso mostra o entusiasmo, a alegria da pessoa quando chega e vê. Por isso que a gente fala dos sentimentos. Os salmos são carregados de sentimentos. E Jesus, Padre, como Jesus nos ensina o Pai Nosso. Jesus, como um judeu, ele rezava os salmos? Então, Jesus, vamos pensar assim, toda a vida dele é oração. E como judeu, então ele fazia essas orações como todos os judeus faziam. Fazia as peregrinações, acho que isso é bonito, né? Quando a gente para olhar a vida de Jesus, é sempre um movimento. Jesus está movimentando com as pessoas e indo para esses lugares, essas experiências marcantes do povo judeu. Então, rezavam-se os salmos eram lidos, né, no Templo de Jerusalém. Então, trazia também os sentimentos, porque, como vai falar Jesus com os 12 anos, eles vão em peregrinação para Jerusalém. Desde ali já começa aquele sentimento de, ao avistar, colocar ali os pés próximos, ver a montanha, ver Jerusalém, se alegrar com isso. Então, é uma experiência marcante da vida de Jesus. Bacana, o senhor fala da vida e também da morte, né, Padre? Na cruz, Jesus fala o salmo. Então, tem as palavras de Jesus na cruz, a gente vai destacar duas. Porque nesse momento da cruz, Jesus rezou. E aí nos dá até um ensinamento de como que nós devemos rezar também diante das angústias das nossas cruzes. Boa lembrança.
Que, olha, Jesus, em um momento, vai mostrar assim, o esvaziamento, é o momento de maior dor e angústia que nós também, seres humanos, passamos. Que ele vai falar, meu Deus, por que me abandonaste? Isso é um salmo. 22. Então, olha, Jesus vai retomar esse sentimento lá do salmo, da pessoa que já estava na iminência da morte, para poder proclamar, olha, por que me abandonaste? Então, é de uma angústia enorme. E aí depois Jesus vai, né, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É outro salmo. Né, também, agora só muda o sentimento, que aí vai ser de uma confiança irrestrita. Aí é o caminho que Jesus nos ensina, né? Diante das nossas angústias, diante das nossas dores, a gente confiar irrestritamente em Deus. É lindo demais, padre. Eu sou apaixonada com a Bíblia, é lindo. É igual que a gente, quando vê o Salmo 23, Davi era pastor. Então. E aí a gente pode falar que Davi, então, ele faz uma comparação da forma que ele está cuidando das ovelhinhas dele, Deus cuida dele. Exato. O Senhor é meu pastor, e ele me cuida de mim, ele prepara uma comida para mim, ele prepara de descanso, ele dá provisão. Exato. E olha como que é bonito você traz, porque ele vai mostrar a experiência que eles tinham de um Deus muito próximo, não como a gente tem na mentalidade um Deus distante, um Deus que não se preocupa com a vida do seu povo. Ao contrário, o Salmo vai mostrar essa presença de Deus que caminha junto, esse Deus que é próximo. É o sentimento que Davi tinha. Maravilhoso. Deus é Manuel. É verdade. Oh, padre, o que significa aprender a orar com Jesus? Então, olha, aprender a orar com Jesus é entender assim, a vida de Jesus toda foi oração. E nos momentos mais marcantes, a oração ainda foi mais intensa, quando ele saía sozinho, subia para o monte, à noite, vários momentos do Evangelho a gente vai escutar isso. E ele para rezar. Então, olha, assim, a gente até vive muito isso. Quando chega a hora da dor, da angústia, a gente corre para rezar. Né? Mas pensar, os momentos marcantes da nossa vida tem que ser marcados também por momentos de orações intensas. Mas a vida cotidiana tem que ser uma oração contínua. Então é isso que Jesus nos ensina, que a nossa vida seja uma oração. Tá, Jesus então ensina que a nossa vida seja orar e sem cessar em todas as circunstâncias, já falava Paulo, né? Jesus então, ele nos ensina, como um bom judeu, esse modo que ele aprendeu, ele aprende com Maria e com José? Então, ele aprende isso e é bonito, né, quando a gente para pensar nessa situação. Ele aprende com esse exemplo da Sagrada Família, né, Maria e José, dos outros familiares, porque Jesus encontrou muitas pessoas. Né, não podemos pensar, né, na ação de Jesus isolado num lugar, acrisolado num lugar, só falando, né, para as pessoas. Ele conviveu ali com as pessoas. Então, vai aprender. Aí, quando você traz isso, é bonito a gente pensar assim, olha, onde que as crianças aprendem a rezar? É em casa, né? Com o pai, com a mãe, né? Com a família. E às vezes a gente, em vez de ensinar a rezar, a gente dá tantos outros testemunhos ruins, né? Que acaba ensinando às crianças outros valores que não o da oração na vida. É bonito estar trazendo isso. É verdade, padre, é verdade mesmo, porque acaba, às vezes o telefone toca e fala que eu não estou, não. Ele está ensinando a criança a mentir. Exato. Né? Esses valores que a gente acaba ensinando dentro de casa e depois vai achar que as más companhias, e esquece que achar que às vezes o filho da gente é a má companhia. Exato. Isso é uma coisa que sempre me preocupou muito, eu como mãe. Eu sempre falava, Senhor, não deixa meu filho ser a má companhia. Gastar tempo, né? Preciso gastar tempo com eles, é ensinando verdade, a rezar. É verdade. Pai Nosso, né? A oração tão linda, tão completa. Qual o lugar que ela ocupa na nossa igreja no meio de tantas orações? Então, olha, essa é a magna oração, como vai dizer São Tomás de Aquino, e Tertuliano ainda vai dizer que esta é a síntese de todo o Evangelho. Então, a oração do Pai Nosso, e olha, os primeiros cristãos, eles recebiam o Pai Nosso na hora do batismo, eles recebiam um texto ali, era formalizada essa entrega do Pai Nosso. No rito catecumenal, hoje temos isso. Então, as pessoas recebiam essa oração e eles rezavam 3 vezes por dia. Então, tinha um ritual que eles cumpriam, para poder até nos lembrar que essa é uma oração que deve estar aí preenchendo todos os momentos da nossa vida. Não deve ser uma oração vazia, porque a oração do Pai Nosso é perfeita, né? É uma oração das mais plenas que a gente tem. Jesus nos ensinou. Então, ela deve estar presente no nosso cotidiano. Padre, tem uma frase dessa oração que ela é tão profunda e as pessoas, às vezes, rezam o Pai Nosso no automático e passam batido nisso e não sabem o peso dessa frase.
Seja feito a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. Queria que o senhor explicasse isso para nós. Essa oração realmente passa batido nessa parte e ela é importante, principalmente nesse tempo que a gente vive, né? Porque, se for considerar, são muitas vontades, cada um tem a sua, né? E como é que a gente para pensar qual que seria a vontade para a humanidade, para o bem da humanidade, né? Porque, às vezes, a minha vontade vai ser, de certa forma, prejudicial à sua. Então, olha, pedir na oração do Pai Nosso para que seja feita a vontade dele é para a gente poder se educar nessa dimensão, de que a vontade que a gente partilha aqui na terra seja o espelho da vontade do céu, para que o céu aconteça aqui já na terra. Então, é uma experiência muito bonita a gente pensar, olha, são muitas vontades, a gente precisa ser alimentado por uma, e que seja a vontade de Deus, porque essa vai buscar o bem. Amém, viu, gente? Presta atenção nisso. Padre Wellington, os nossos irmãos evangélicos, a primeira coisa, tira Nossa Senhora, né? Tira Maria de perto lá. E Ave Maria, eu posso dizer que ela é bíblica? Ave Maria, a primeira parte especialmente é toda bíblica, né? De todas as letras. Então, de pensar, a Ave Maria é simplesmente uma proclamação do Evangelho. Nós estamos proclamando o Evangelho ao lembrar do papel que Maria tem na história da salvação. Então, é um destaque muito importante que a gente precisa constantemente rezar. E na segunda parte, né, do Santa Maria em diante, tem ali um destaque que dá pouco tempo que a gente tem, mais um destaque. Então, nós temos ainda mais 5 minutos, só pode ficar à vontade. Que maravilha. Porque tem um destaque que a gente pede assim, olha, para Maria rogar por nós na hora da nossa morte. Então, sempre, né, quando estou em Ezequias, essa oração sempre vem muito forte, porque é o momento da gente rezar ali. Então, a gente vai pedindo a todo instante, né, para que Maria esteja conosco, interceda por nós, né, rogue por nós, principalmente no momento da Páscoa, né, da nossa passagem. Então, a oração da Ave Maria, ela ocupa um papel também importante. Claro que a oração do Pai Nosso, ela tem que estar no central, né? E a oração da Ave Maria, ela vem como esse mantra que a gente vai proclamando o Evangelho a todo momento, todo momento, né? É porque é a fala do anjo, depois a fala de Santa Isabel. Isso, a fala do anjo de Isabel que se une para formar a primeira parte da oração. E olha, às vezes a gente vai repetindo isso e nem para poder pensar na dimensão da palavra, né? Nem para da riqueza, né? É. A riqueza. Padre, falando das orações, né? A oração de intercessão, o poder que tem a intercessão de uma comunidade que reza, por exemplo, pelo seu padre. Tão importante o senhor receber oração. Claro. O poder dessa oração intercessória. Então, olha, a intercessão é uma experiência bonita porque a gente faz na intercessão uma experiência de comunhão. Eu estou rezando por um outro. Aí eu estou valorizando esse dom da fraternidade universal quando eu paro para pensar assim, olha, não estou sozinho nesse mundo, não sou eu somente que tenho necessidades a serem satisfeitas. Eu tenho outro irmão. Aí, como falou, rezar para o padre, isso é importantíssimo, mas nas missas, por exemplo, a gente sempre reza por várias intenções. Sim. E que são necessários. Aí a gente perceber assim, olha, como isso é rico. Quando eu paro para poder rezar, eu estou entrando em comunhão com meu irmão nessa prece, nessa súplica a Deus. Né? Eu não vou tomar ali o lugar, eu não sou indispensável nisso, mas eu me torno um junto com o que está ali passando, padecendo a dor. Né? Como a gente reza, né, para que acabe a guerra, né, neste mundo. Então a gente está entrando em comunhão com os que estão flagelados, lá sofrendo. Então é uma oração de intercessão assim, que é para nós pensarmos a grandiosidade que a gente vive nesse momento, entrando em comunhão com o outro. Maravilhoso. Última oração que eu quero falar, a oração de São Francisco, tão famosa, né, padre? A oração de São Francisco, que deixa tudo, que era um homem de posses, larga tudo para seguir o Senhor. Eu queria que o senhor falasse dessa oração. Então, a oração de São Francisco, ela de fato é uma oração bonita, porque São Francisco, em toda a vida, ele foi todo aberto à graça de Deus, né? No esvaziamento mesmo de si, das suas vontades, para que seja feita a vontade de Deus. Então, olha, é uma oração que vai nos lembrar dos aspectos principais da nossa vida humana. A convivência com a natureza, né, com o meio ambiente, aí a gente fala nesse tempo de ecologia integral. Na casa comum. Pois é, e com os nossos irmãos. Olha, pensar assim que a nossa vida tem que ser cultivada nesse ambiente de casa mesmo, que é esse planeta que Deus nos deu.
Então, São Francisco, naquele tempo, imagina, século XII, já expressava esse cuidado, já expressava a necessidade que a gente tem de entender. Nós não só dominamos, né, a natureza, nós cuidamos, nós fazemos parte dessa natureza. Então, a oração de São Francisco, que depois no final pede a paz, né, a oração também que pede essa paz, vai tocando em pontos importantes. Quando a gente rezar, para poder ver cada palavra que a gente vai dizendo ali. Tão lindo, É. fazer instrumento, né, padre? Ou fazer instrumento. E o evangelho de hoje vai falar de servir, de estar. O servo não é maior que o seu Senhor. É tão lindo, né, isso? Nossa, perfeito. E assim, toca numa coisa muito atual. É uma oração que vai sendo atualizada sempre, né? Parece que é engraçado Feita isso. para o nosso tempo. Isso que o senhor começou falando, quando é de Deus, quando é do coração, é sempre atual. A gente, quando lê a Bíblia, ela está sempre atual, trazendo problemas de hoje, escrita há tantos anos atrás, né? Pois é, e é isso que é riquíssimo, porque cada vez que a gente lê, assim, não se esgota. Por mais que eu leia um texto 10 vezes, não se esgota. Essa é a riqueza, essa é a beleza da palavra de Deus, que deve sempre nos inspirar numa ação cada vez mais concreta, né, como cristãos desse tempo. Maravilhoso, Padre Wellington. Eu tenho pleiteado um cafezinho com pão de queijo, porque a gente ficaria aqui, né, Padre? Acho Conversando, tomando cafezinho, comendo um pãozinho de queijo quentinho, mas eles não liberaram. Então... que pena, mas ia ser uma maravilha poder partilhar de um café. Não é? Assuntos tão importantes, né? Tão importante. Padre Wellington, muito obrigada da sua presença aqui, né? O senhor parou um pouquinho, veio, isso para nós é tão importante, é tão valioso, a nossa gratidão, muito obrigada. As suas considerações finais e a sua bênção. Então, agradeço a oportunidade de a gente estar junto, né? Pensando em como considerações finais, é um grande apelo a todos para entender a dinâmica da oração, que é importante, não é só na hora que as coisas apertam, né, que a gente precisa buscar a Deus, é a todo instante da nossa vida. E aí aproveitar presencialmente da bênção, né, aqui todos que estão no estúdio, todos que estão em casa, para que seja essa força, essa graça de Deus que nos ajuda a seguir sempre adiante. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre.